Fala, meus amigos são paulinos de todo o nosso Brasil. Você que acompanha sempre a gente, muito prazer, eu sou Chiquinho Faustino, radialista aqui do canal Faustino Tricolor e do canal da Rádio Tricolor Web. Estou chegando para atualizar você sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. São Paulo que volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, diante do Vasco. Pressão, falar de pressão, falar da política do São Paulo, porque as coisas elas começam a ganhar outro rumo depois da tomada de decisão ali de prévia do Hélio Macis ser candidato à reeleição. Vamos falar também sobre isso. Provável São Paulo para o jogo de hoje à noite, tá certo? Nesse vídeo de hoje, pedindo só aquela moral pra gente que vocês estão esquecendo de deixar. Desculpe a gente ser chato nesse momento, mas é a verdade. É o like. Vocês estão esquecendo de deixar o like. O like vai ajudar muito no engajamento, né? Na divulgação. Você deixando o like, quantos likes você puder dar. O YouTube, a plataforma, né, o algoritmo dele vai entender que o nosso trabalho é relevante e vai recomendar para outras pessoas que não são inscritas aqui no canal do Faustino Tricolor e no canal da Rádio Tricolor Web, tá bom? Flávio Marques tem nomeação revogada no São Paulo. Vou trazer agora para você a matéria, tá? Olha, eu vou te falar um negócio, cara. Cada uma que acontece dentro do São Paulo Futebol Clube que a gente fica assim, cara, tristonho em saber, né, todo dia um fato novo tem que acontecer dentro do São Paulo Futebol Clube. A verdade é essa, um fato novo todo dia tem que acontecer dentro do São Paulo Futebol Clube. E não é diferente, tá, gente? Não é diferente. Pois é, a gente tem informação aqui da revogação do conselheiro Flávio Marques. Então, tá aí na tela. Dá os créditos aqui pro Alexander Vieira, que é setorista do São Paulo, a imagem postada ali por ele. O São Paulo teve uma mudança interna envolvendo a área administrativa. Flávio Marques deixou o cargo de assessor especial da presidência. O orçamento e o controle após a revogação oficial de sua nomeação. A decisão foi formalizada por meio de ato administrativo da presidência, responsável tanto pela nomeação quanto pela posterior exoneração. Flávio Marques havia sido designado recentemente para integrar a estrutura ligada ao controle orçamentário do clube. Nos bastidores, a saída encerra sua participação direta na força-tarefa que vinha atuando em análises internas e contato com diferentes departamentos. A seguir a íntegra na manifestação de Flávio Marques, nomeação revogada, agora a gente fala para você. Fui notificado oficialmente nesta sexta-feira, 17 de abril de 2026, por meio do ato administrativo número 16/2026, da revogação de minha nomeação como assessor especial da presidência, orçamento e controle anteriormente conferida pelo ato administrativo de número 09/2026. A nomeação e posterior revogação são atos de competência exclusiva do presidente da diretoria. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que me apoiaram na execução dos trabalhos, em particular ao conselheiro Dário, né, Speranzini, e a secretária Mari Lanzilota, que compõem a força-tarefa, e a todos os diretores que nos receberam e demonstraram comprometimento com os objetivos da iniciativa. Fico muito honrado com a confiança depositada pelos associados e torcedores do São Paulo Futebol Clube, órgão de imprensa e mídia segmentada, no meu trabalho. Seguirei colaborando para o bem do São Paulo, como sempre fiz, de forma independente e crítica. Quando eu disse aqui
nesse mesmo canal e no canal da Rádio Tricolor, que o senhor Harold Macís fez aquilo tudo no começo, era só para dizer que eu sou bonzinho, eu vou organizar as coisas. Não se iludam. Acho que muita gente se iludiram. Desculpe se eu tiver errado, se eu falei que muita gente se iludiram. É mais do mesmo. Harold Macís é mais do mesmo. Ele faz parte do presidente nefasto que nós tínhamos até ontem. Faz parte. E obviamente que a coisa não ia funcionar do jeito que estava. Quando ele mantém Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, aí a gente já sabia, era sinais, indícios de que nada ia mudar. Ia ser mais do mesmo como está sendo. E aí ele fala em discussão, em conversas com alguns colegas jornalistas de imprensa, o senhor Harold Macís Júnior, que não descartaria uma possibilidade de se candidatar à reeleição à presidência do São Paulo Futebol Clube. Senhor Harold Macís, faça isso. Eu aconselho que você seja o candidato à reeleição. Eu aconselho, tá? Para você ver o que vai acontecer. Só para você ver o que vai acontecer. Tá? Então, gente, é isso. Para mim é mais do mesmo. O que é que mudou? O que é que mudou? Nada, absolutamente nada. Ele mantém a mesma postura de sempre. Ele mantém a mesma postura de sempre. Então, não mudou absolutamente nada. Não se enganem, não se iludam. O senhor Harold Macís é mais do mesmo. É mais do mesmo. Ele era o vice-presidente do Nefastos. Ele era o vice-presidente do Nefastos. Então, é mais do mesmo, cara. Não há o que discutir. Não há o que discutir. É mais do mesmo, meus amigos. Fato este, mais uma vez, triste e lamentável, o que ocorre dentro do São Paulo Futebol Clube. Fato este, triste e lamentável, o que ocorre dentro do São Paulo Futebol Clube. Agora não adianta vir com historinha que São Paulo abre as portas para a justiça, abre as portas para que o trabalho seja bem feito, as investigações. Não! Isso aí é só mais uma... Imagina só o que é. Vocês imaginam só o que é. É só mais uma. É só mais uma. Repito, o senhor Harold Macís não me enganou. A gente teve que ficar de olho. Eu falei aqui, se fez algo de positivo, se fez algo que pudesse, talvez, o torcedor não tinha muito a reclamar. Não, fez, mas não. Começa a meter os pés pelas mãos, gente. Começa a meter os pés pelas mãos. Então, cara, destituir o Flávio Marques do São Paulo. O presidente Harold Macís foi quem fez isso. E qual a explicação? Qual a explicação que ele vai dar? Faço essa pergunta aí a vocês. Qual a explicação que ele vai dar? Por isso que eu digo, é mais do mesmo, tá bom? Vamos para a parte de campo agora. O Igor Felisberto passou Mike e vai para o jogo contra o Vasco no Rio de Janeiro. Ele foi relacionado em alguns jogos no Paulistão de 2024, mas não estreou pela equipe profissional. Chegou o momento? Torço aí pro Igor Felisberto. Para mim, tiver cabeça, é mais lateral do que o Mike. Muito mais lateral do que o Mike, se tiver cabeça. Aliás, o Mike tava na balada, não tem que esconder. Quando o Luiz Ademar trouxe a notícia, todo mundo criticando o jornalista aí. Meu colega, fez live comigo.
Não. Luiz Ademar é um cara bem influente, tem suas fontes ligadas ao clube e eu confio na fonte dele. E ontem, mesmo confio na fonte dele, claro, a gente tem que também partir para a nossa. Mas é verdade, ele chegou melado no treino do dia seguinte. O cara tava na balada, virou à noite. Aí o torcedor não sabe, aí começa a criticar, porque não tô aqui defendendo o Roger, longe disso, nunca queria o Roger no São Paulo. Pra deixar bem claro pra vocês, também se ele perder hoje, ele cai. Não tem essa, cai ele, cai o Rui Costa, porque a pressão vai ser grande, muito grande mesmo. Então, seguinte, meus amigos, o cara chegou virado na noite, no treino. Agora o São Paulo trabalha com responsabilidade no garoto, para que ele não possa se perder, né? Porque o São Paulo quer fazer negócio. O São Paulo não vai perder um ativo do clube que é seu assim, por irresponsabilidade até do próprio garoto. Aí os caras estavam na balada, ele chegou virado no treino no dia seguinte, né? Virado no treino no dia seguinte. Vamos lá. Crespo reposta crítica a Roger Machado e diretor após sua saída do São Paulo. Ô Crespo, acho que você pegou mal também nessa, não dava pra você, assim, não entra, né, Crespo? Não era assim pra você ter entrado dessa maneira, mas enfim, foi uma decisão tomada sua, né? O Crespo repostou em seu perfil no Instagram uma imagem com uma fala do influenciador Barolo criticando Roger Machado e o diretor Rui Costa. Teve que ir com os titulares porque demitiu o técnico que falava a verdade, cobrava e cutucava jogador. Trouxe um fraco, empresário reclamava e hoje o jogador virou titular. Gustavo Nepote, preparador de goleiros que integrava a comissão de Crespo, também repostou. O tema vai além de preferência por treinador. Ele revela como a mudança de comando ainda não foi totalmente assimilada por parte da torcida e nem por ele. Quando um ex-técnico volta ao noticiário criticando o atual, o debate ganha ainda mais peso e tende a render bastante engajamento. É obviamente que, claro que sim. Então o Crespo repostou, né? Repostou aí a crítica feita do Barolo ao Roger Machado, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês que acompanham sempre aqui o canal do Faustino Tricolor Radialista. O Roger Machado, ele tem responsabilidade nas novas lesões que aí está no São Paulo, que virou centro de discussões no São Paulo, segundo alguns colegas jornalistas? Eu deixo a pergunta para vocês aí, tá? Deixo a pergunta para vocês. Mudança de rota no São Paulo. O São Paulo mira Bragança como palco quando não tiver o estádio do Morumbi. O tricolor queria jogar lá contra o Mirassol, mas não seria possível e por isso seguiu para Campinas, no Brinco de Ouro. Agora aguarda a CBF autorizar para mandar o jogo contra o Bahia lá no estádio de Bragança Paulista, né? É o estádio onde o Bragantino manda os seus jogos, estádio municipal, segundo o jornalista Bruno Gilfrida, do GE. E aí? Não, aqui eu falo e dou os créditos para quem trouxe a primeira informação, tá, gente? Comigo aqui não tem essa. Se não fui eu que trouxe a primeira informação, a fonte, eu vou dar. Não sou diferente de outros jornalistas aí que não dão crédito para ninguém. Não crédito para ninguém não, acho que só esse, o ego é só deles. Mas eu dou. A informação não é minha. A informação trazida pelo jornalista Bruno Gilfrida, do GE, tá? Bragança é o novo palco do São Paulo. O tricolor pediu para a CBF, quando não puder utilizar o estádio do Morumbi, jogar lá, tá? Quando não tiver o estádio do Morumbi, jogar lá. Então, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, tá? São Paulo jogar em Bragança Paulista. Por isso, deixa aí nos comentários. É muito importante a interação de vocês. Bom, o São Paulo terá novidades para enfrentar o Vasco. Sabino está de volta após a recuperação e um jovem da base aparece entre os titulares. O jovem da base, a gente sabe que é o garoto Igor Felisberto, tá? Igor Felisberto está relacionado para o jogo de hoje à noite, logo mais às 18h30
contra o Vasco, no Rio de Janeiro, tá, gente? Opa, cobriu foi demais aqui, não tem problema, né? Não tem problema, não. Opa, arrumou aqui a casa. Arruma a casa, meu filho, que dá certo. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá? 8 desfalques e mais um reforço. São Paulo finalizou a preparação com 8 desfalques e mais um reforço, tá bom? Pois é, o reforço é o Sabino, que tá de volta, tá? Tá de volta. Eu só queria que você deixasse o placar aí do jogo, né, de hoje à noite nos comentários, tá? Eu vou trazer aqui um provável São Paulo. Um provável São Paulo que terá aí, Rafael no gol. Na lateral direita, o novo xodó do Roger Machado, Cédric Soares, na lateral direita. Na zaga, Sabino e Alan Franco. Na lateral esquerda, o Wendel. A dupla de volantes, Bobadilha e Danielzinho. Danielzinho substituindo ali o do Marcos Antônio. Que perda, hein, gente? Que perda. Pois é. E aí tem uma dúvida. Ele vai fechar o meio ali, fazer aquele esquema torto, como ele diz, né? Ele fala que tem um esquema torto. Pois é. Porque a dúvida é Cauli ou Luca? Luciano, Arthur e Caleri. Esse deve ser o provável São Paulo para o jogo de hoje à noite diante do Vasco, 6h30 em São Januário, tá bom? E aí, São Paulo? E aí, Crespo? E aí, Roger Machado? Em busca da recuperação, da reabilitação após a derrota para o Vitória? Então tá aí, o provável São Paulo tem essas dúvidas aí, tá? Tem essas dúvidas aí. Ó, lembrando que o jogo só será transmitido na Prime Video, tá, gente? O jogo será transmitido só na Prime Video, exclusividade. Se você tem a Prime Video. Que hora é o jogo, Faustino? 6h30. A bola rola. Escalações. Provável escalação de São Paulo, já citei. Rafael, Cédric Soares, Sabino, Alan Franco, Wendel, Danielzinho, Bobadilha, Luciano, Arthur, Caleri, Luca ou Cauli. O Vasco, tem aqui a do Vasco também para vocês. Provável escalação do Vasco. As prévias mais recentes apontam o Vasco ainda em definição. Vasco mesmo com nomes como Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano, Cauã Barros, Thiago Mendes, Tietê, Rojas, André Gomes e David do DVD. Quem lembra aí do David do DVD? Pois é, gente. Apita o jogo Hilton Pereira Sampaio é o cara do apito. Deixa o seu placar e boa sorte para nós hoje diante do Vasco em São Januário. Um abraço, Chiquinho Faustino, radialista. Vou deixar o convite aqui para vocês. Logo mais às 3 da tarde, lá no canal da Rádio Tricolor Web, tem o nosso Radar Tricolor comigo e o Anderson Cruz e convidados falando mais dos bastidores de São Paulo e desse jogo. Tchau, tchau.